Sabe, toda forma de vida, desde uma plantinha crescendo até um corte no dedo que cicatriza, tudo isso depende de um processo celular simplesmente incrível. Mas como é que uma célula sabe se ela precisa criar uma cópia idêntica de si mesma ou algo completamente novo? Bom, hoje a gente vai mergulhar nos segredos da mitose e da meiose para entender exatamente isso. Pois é, a resposta para tudo isso está numa coreografia fantástica, super precisa, que acontece milhões de vezes por segundo dentro do nosso corpo. É a grande dança da divisão celular. E a gente vai entender cada passo dela agora. Olha, nenhuma célula simplesmente decide se dividir do nada. Primeiro, ela precisa se preparar, sabe? É como arrumar a casa inteira antes de dar uma festa. E essa fase de preparação, que a gente chama de intérfase, ela é absolutamente crucial. É muito fácil pensar na intérfase como se fosse um período de descanso, né? Mas, na verdade, é o exato oposto. A célula está super ativa, trabalhando, fazendo o seu dia a dia e, ao mesmo tempo, se preparando nos mínimos detalhes para o grande evento, que é a divisão. A intérfase tem tipo uns 3 atos. Primeiro, a fase G1, que é quando a célula cresce e vive a vida dela. Depois, vem o momento decisivo, a fase S, de síntese. É aqui que a mágica acontece e a célula duplica todo o seu DNA. E olha, uma vez que isso acontece, não tem mais volta. A divisão celular vai rolar. Por fim, na G2, a célula faz os últimos retoques, produzindo e estocando energia para o show principal. E aí, com toda essa preparação concluída, a gente chega no nosso primeiro tipo de divisão, a mitose. Para ficar fácil de entender, pense nela como uma fotocopiadora celular de altíssima precisão. O objetivo aqui é um só: criar cópias idênticas. E por que essa fotocopiadora é tão importante? Bem, ela está por trás de quase tudo. O nosso crescimento desde uma única célula, a regeneração dos tecidos quando a gente se machuca e até a reprodução assexuada de alguns organismos. Mas claro, como todo processo complexo, erros podem acontecer. E um erro na mitose pode levar àquele crescimento celular descontrolado que a gente conhece como câncer. A palavra-chave para entender a mitose é equacional. Isso quer dizer que a matemática da coisa é simples. A quantidade de cromossomos se mantém igual. Uma célula humana começa com 46 cromossomos, se divide e gera 2 novas células, cada uma com os mesmos 46 cromossomos. São clones perfeitos. Esse processo todo é uma dança contínua, mas, para facilitar a nossa vida, ele foi dividido em 4 fases principais. E tem até um truque para decorar, o acrônimo PMAT: prófase, metáfase, anáfase e telófase. A primeira fase, a prófase, é toda sobre organização. Imagina que o DNA é um novelo de lã todo bagunçado. Agora, a célula começa a enrolar esse fio todo, deixando ele bem compacto, bem organizado. Esses pacotinhos são os cromossomos. Ao mesmo tempo, a casinha do núcleo, a carioteca, começa a se desfazer para liberar a passagem para esses cromossomos. Logo em seguida vem a metáfase. Aqui os cromossomos já estão super condensados, no seu auge, e eles fazem uma coisa muito organizada. Se alinham um por um em fila indiana, bem no meio da célula. É como se fossem soldados em formação. É por isso que essa melhor fase para observar os cromossomos num microscópio. Já a anáfase é a hora da separação. Lembra que cada cromossomo era feito de 2 cópias idênticas, as cromátides irmãs? Pois bem, agora, umas fibras agem como se fossem cordas e começam a puxar essas cópias, cada uma por um lado da célula. É um cabo de guerra perfeitamente sincronizado para garantir que cada nova célula receba um kit genético completo. E por último, a telófase. Aqui tem uma dica de ouro. Tudo o que aconteceu lá na prófase agora acontece ao contrário. Os cromossomos voltam a se descondensar, a carioteca se reconstrói em volta dos 2 novos grupos de DNA e, finalmente, o resto da célula se divide em 2. E o resultado final da mitose? De uma única célula-mãe, a gente ganha 2 células filhas geneticamente idênticas. Uma vira 2. Simples, rápido e eficiente. Ok, agora vamos mudar completamente o foco. Se a mitose era a nossa fábrica de clones, a meiose é a nossa usina de variedade genética. Ela é a base da reprodução sexuada. A meiose tem uma missão única e super importante: criar as células reprodutivas, os gametas, ou seja, espermatozoides e óvulos. Aqui, o objetivo é o oposto da mitose: nada de clones.
A regra do jogo é criar células geneticamente únicas para garantir a diversidade na próxima geração. Mas como a meiose cria essa variedade toda? Através de um evento espetacular chamado crossing over. Lá na primeira fase, os pares de cromossomos, aquele que veio da mãe e o que veio do pai, eles literalmente se abraçam e trocam pedaços de DNA entre si. É como embaralhar um baralho genético. E é exatamente por causa disso que irmãos, com exceção dos gêmeos idênticos, são sempre diferentes uns dos outros. Ao contrário da mitose, a meiose é um show em duas partes. A meiose 1 é chamada de reducional, porque ela reduz o número de cromossomos pela metade. Já a meiose 2 é equacional e, para ser sincero, ela se parece bastante com a mitose que a gente acabou de ver. E aqui está a maior diferença de todas, o pulo do gato da meiose. Na mitose, o que se separa são as cópias idênticas, as cromátides irmãs, certo? Mas olha só o que acontece na anáfase 1 da meiose. A célula não separa as cópias, ela separa os cromossomos inteiros do par, um para cada lado. Só lá na segunda divisão, na anáfase 2, é que as cópias se separam, igual na mitose. Essa é a primeira grande separação que corta o número de cromossomos pela metade. E qual o resultado final da meiose? Partindo de uma única célula-mãe, a gente chega em 4 células filhas. E elas não são apenas geneticamente únicas, como cada uma tem metade do número de cromossomos da célula original. São células haploides, prontinhas para fecundação. Ok, a gente já viu os dois processos em detalhe. Agora, para fixar de vez, vamos colocar os dois lado a lado no confronto final. Essa tabela aqui resume tudo. Olha só, o propósito da mitose é para o dia a dia, crescimento e reparo. Por isso, ela faz uma única divisão e cria 2 cópias idênticas, mantendo o número de cromossomos. Já a meiose tem a missão especial da reprodução. Por isso, ela precisa de 2 divisões para um resultado bem diferente. 4 células únicas, cada uma com metade dos cromossomos. E a cereja do bolo da variedade, o crossing over, um truque que só a meiose tem. Mas, assim como na mitose, erros podem acontecer na meiose também. Se os cromossomos não se separam do jeito certo, o resultado pode ser um gameta com cromossomos a mais ou a menos. E isso pode levar a condições genéticas, como a síndrome de Down, que é causada por uma cópia extra do cromossomo 21. É um lembrete bem forte do quanto a precisão em cada passo desse processo é vital. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A divisão celular é essa dança de uma precisão absurda que sustenta a vida como a gente conhece. De um lado, a mitose garante a estabilidade, a cópia fiel. Do outro, a meiose celebra a variação, a novidade. A pergunta que fica é: o que um único erro, nesse sistema quase perfeito, pode nos ensinar sobre a incrível fragilidade e, ao mesmo tempo, a fantástica resiliência da vida?